Salmo de número 128. Família que teme ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Mês de maio, irmãos, mês da família. E hoje, último domingo do mês de maio, eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste salmo, família que teme ao Senhor. Irmãos, que tremendo este salmo, e este é o desejo do Senhor. Já oramos aqui, mas que em nome de Jesus seja repreendido da sua mente. Quem sabe se você pensou, alguém algum dia disse que isso aqui não é para você. Porque às vezes ouvimos essas vozes e parece que este salmo, que é o desejo de Deus e é aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa casa. E nós lemos estes salmos e quem sabe, passar na mente de alguns, o inimigo sopra, viu, irmãos? E diz assim, não, este salmo não é para você. Isso aqui é utopia. Isso é inalcançável. Os irmãos perceberam aqui que diz o texto? Oh, como é feliz o homem que teme ao Senhor. O texto diz, feliz será, prosperará, tudo lhe irá bem. A sua esposa, uma videira frutífera. Seus filhos, brotos da oliveira. Tremendo, irmãos. O que Deus tem planejado e quer para as nossas vidas. E deixa eu te lembrar de algo. A palavra de Deus nos diz que Deus nos amou de tal maneira, irmãos, que nos deu o seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a essa terra, veio como homem, morreu no meu e no seu lugar, foi até a cruz, para nos trazer restauração, para nos trazer vida e vida em abundância, para nos fazer feliz, para nos trazer alegria, trazer renovo, para trazer de volta, irmãos, esta vida aqui. É palavra do Senhor Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a promessa do Senhor. Profeta Malaquias, a palavra diz que chegaria o dia que viria aquele que traria restauração dos lares, reconciliação dos pais com os filhos, filhos com os pais, marido e mulher, mulheres, marido, família, comunhão, restauração. E o Salmo 28, irmãos, é algo tremendo porque o texto diz que bem-aventurado, está falando que é venturoso, irmãos, alguém que desfruta agora desta alegria, da bênção do Senhor, de vitória, muito feliz, diz o texto. Agora é claro, irmãos, o texto está dizendo, muito feliz, bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor. E é preciso temer direito. Não corra o risco de temer a Deus de forma errada. Tendo um Deus como punitivo, um Deus vingativo, um Deus que parece que Ele é que veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que não foi assim não. O Senhor Jesus disse que Ele veio para trazer vida, para trazer restauração, salvação, trazer de volta a alegria, o amor e a comunhão. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o inimigo. Ele veio para trazer vida. Mas não tema a Deus de maneira errada. Vivendo talvez tendo um Deus desta forma que eu falei. Ou vivendo como um escravo. Vivendo como alguém que ele precisa viver de uma forma pressionada, obrigada a servir e adorar. Eu disse hoje de manhã o absurdo, eu ouvi isso na internet de um pastor, e ele dizia o absurdo dos nossos dias.
Pastores e liderança de igreja têm que apelar, têm que inventar circunstâncias, meios, maneiras, formas para falar para os crentes vir à igreja. Olha que absurdo que chegamos. Não precisa isso. Os crentes sabem que devem vir, que precisam vir, que são convocados e chamados pelo Senhor para vir. E com temor, significa, irmãos, com amor, com alegria, com respeito, com desejo de honrá-lo. É triste, irmãos, quando alguns dizem que temem e amam a Deus, mas não o adoram e não o servem. Dizem que amam a Deus, mas não fazem nada para fazer a igreja crescer, para as almas se renderem aos pés dele, para o nome dele ser glorificado. Dizem que amam e temem ao Senhor, mas vivem uma vida totalmente fora dos princípios de Deus, daquilo que agrada a Deus. Como ouvimos aqui na quinta-feira, famílias que estão completamente destituídas do plano e do projeto de Deus. Estão aprendendo, quem sabe, em tantos lugares, menos nas Escrituras, o que é ser família de Deus. O que é ser homem e mulher de Deus, igreja do Senhor. O texto diz, irmãos, muito feliz é o homem que teme ao Senhor. Temer a Deus é honrá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo, fazer aquilo que o agrada, fazer a sua vontade. E é claro, irmãos, para que a gente saiba a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, a palavra de Deus já diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O princípio do saber é temor a Deus. E é interessante que a palavra ainda nos diz, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, que se você necessita de sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar. Ele te dará sabedoria. Temor, irmãos, desejo de agradar e obedecer a Deus. E temer a Deus é observar a sua palavra, as Escrituras, este livro que nos ensina e nos orienta a amá-lo, a servi-lo, a glorificá-lo, a viver para a sua glória, em todos os âmbitos, circunstâncias, situações da nossa vida. Porque o texto diz, no primeiro versículo, irmãos, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda no caminho. O texto diz, anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o que teme e anda nos seus caminhos. Qual caminho você tem andado? Quais os caminhos que você tem tomado na sua vida? Casamento, namoro, noivado, família, trabalho, onde você anda. A Bíblia diz, irmãos, que há caminhos que parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Então, reparem, irmãos, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 34 que nós lemos fala das veredas do Senhor. Aqueles que o exaltam, louvam, adoram, andam nas suas veredas. Veredas que agradam a Deus. E aí, então, serão muito bem-aventurados. Interessante, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. É do teu trabalho, viu? Não é do trabalho do seu pai, da sua mãe, da sua avó, parente seu. É do teu trabalho. Do teu trabalho. Interessante quando a palavra de Deus nos diz que primeiro você prepara a terra, o campo, arruma emprego, aí depois constitui família. Primeiro você compra terreno, compra casa, organiza a sua vida financeira e depois casa. Constitui família. Do teu trabalho. E é interessante que são caminhos aqui, se você teme, honra, obedece e serve a Deus.
e anda no seu caminho, você vai estar sendo direcionado nesse caminho que glorifica e agrada ao Senhor. Versículo 3 diz, irmãos, que a sua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. É interessante que o 127, que também fala de família, ele trata aqui da construção desta família, que é preciso estar também no Senhor e dependendo do Senhor para essa estruturação, construção da família. Mas o 128 já fala de uma família pronta. Percebe que o texto fala aqui já é de uma família vivendo família, podendo aqui alcançar já os filhos e os filhos dos filhos, e desfrutando já desta harmonia, alegria, prosperidade, felicidade, direção do Senhor, porque este homem teme ao Senhor. Teme ao Senhor. E quando o texto fala da esposa, que no interior da casa como a videira frutífera, os irmãos sabem que da videira sai a uva, da uva sai o vinho. Vinho na Bíblia, irmãos, é alegria. Alegria. Se tem uma coisa que Deus quer, meu irmão, minha irmã, é que você tenha alegria na sua vida, na sua casa, na sua família. Alegria. E o texto diz aqui que o homem que teme ao Senhor, que agora é casado, a esposa vai ser essa que vai trazer muita alegria. Alegria no interior da casa. E não é assim, irmãos. A mulher é que adorna. A mulher é que cuida, ornamenta, higieniza também. Não é? É a mulher. E isso trazendo alegria, paz no convívio familiar. E os filhos, como rebentos da oliveira, brotos. Irmãos, a oliveira produz óleo. Óleo, a Bíblia diz que é a unção. O óleo é para aroma, o óleo é para bálsamo, o óleo é para acender as lâmpadas. Os filhos trazem luz no lar. Já observaram? Alegria. As pessoas comentam, né, as famílias, quem está virando avô e avó agora, e os avós que estão aí, percebem isso. Talvez com seus filhos pequenos e tanto trabalho, tanta correria, não se aperceberam tanto, mas agora começam a ver. É outra coisa criança no lar, né? Não? Já viram esses comentários? Não é assim que as pessoas falam? Poxa, criança é uma bênção, né? É outra coisa. É isso daqui, irmãos. Traz alegria. E é claro, porque também elas são ensinadas do Senhor. Elas são ensinadas. No salmo anterior diz que elas são como flechas na mão do guerreiro. Essas crianças, elas serão ensinadas, cuidadas e orientadas pelos pais que temem ao Senhor. E essas crianças tendem a aprender a respeitar, a amar, a servir, trazendo alegria para o lar. Irmãos, que salmo extraordinário, irmãos. E esse salmo é para nós, é para a igreja, é para os crentes, é para aqueles que temem ao Senhor. É claro que existe luta, irmãos. E existe ação do outro lado também, irmãos, que a gente precisa buscar e discernir para repreender, irmãos, os dardos, as intenções, as ideias, os pensamentos. Por isso que oramos daquela maneira que oramos aqui no início. Pensamentos que não são de Deus, ideias que não são de Deus, conselhos que não são de Deus, e às vezes vem até de pessoas que você considera. Mas você precisa discernir aquilo que é do Senhor. E crer no que as Escrituras dizem, no que a palavra diz. Não o que o momento, o ambiente, ou às vezes o que você está vivendo diz. Como cantamos aqui nesta noite, os cânticos que cantamos, que por muitas vezes, quem sabe você que nesta noite está vivendo tudo ao contrário do que a gente cantou aqui. Mas eu louvo a Deus porque você cantou a si mesmo. Você cantou a si mesmo. Porque você sabe quem é Deus. Você sabe quem é o Senhor deste salmo. E você precisa continuar crendo nesse Deus. E buscando e clamando. E colocando diante de Deus, Senhor, eu quero este salmo para a minha vida.
Eu vi o testemunho de alguém uma vez que ele leu este salmo, ele era jovem ainda, e ele assinou em cima do salmo, como que dizendo: este salmo é para mim. E ele namorou, casou, teve filhos, hoje é avô. E ele vive isso daqui. Tremendo, né, irmãos? Tremendo. Precisamos crer, irmãos, no que a palavra de Deus diz, naquilo que Deus tem para mim e para você. Este salmo, irmãos, ele é um dos salmos do cântico de romagem. Um dos salmos do cântico de degraus. Porque alguns acreditavam que estes salmos, do Salmo 120 até o 134, os 15 salmos, eles eram não só cantados durante a viagem, quando os crentes iam para o templo, iam para a igreja, quando eles iam para Jerusalém. É claro que a gente vê alguns salmos aqui, se os irmãos perceberem, depois com calma, você lê do 120 ao 134, você vai perceber que alguns salmos, dá para a gente perceber que talvez havia alguns que viajavam sozinhos. Mas são cânticos, são salmos declamados e cantados na peregrinação, e conhecidos também como degraus, porque alguns comentaristas dizem que quando eles chegavam em Jerusalém, haviam esses degraus para subir no templo, e eles subiam de degrau por degrau. E em cada degrau eles declamavam como poema ou cantavam aquele salmo, a família reunida no templo, degrau por degrau, 120, 121, 122, até o 134. E esse 128 é um salmo também cantado, Cântico dos Degraus, irmãos. Alegria de estar agora adorando e servindo a um Deus que é verdadeiro e uma família que teme ao Senhor e que tem desfrutado desses cuidados do Senhor. E como eu disse, não significa que não tenha prova ou luta. Se você observar o Salmo 120, por exemplo, quando mostra eles saindo para fazer essa viagem, o Salmo 120 mostra que eles saem como que repreendendo e clamando a Deus pelas calúnias, pela perseguição, pelas palavras dos vizinhos, quem sabe, que os perseguiam. Mas então agora a alegria de poder sair em direção à casa do Senhor, para adorar ao Deus vivo, Deus que ouve e que atende. Oh, como será, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E olha o versículo 5, irmãos. Como a igreja precisava entender e crer nisso. Olha o que diz o versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião. Desde Sião. Te faz lembrar alguma coisa aqui do Evangelho de Mateus? Capítulo 6, versículo 23 ou 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Muitos têm desprezado Sião. Sião aqui, irmãos, é a igreja. Igreja instituída desde o Antigo Testamento, o povo de Deus que ele reuniu para si e chamou, para ter este povo que o servisse e o adorasse. E a bênção do Senhor está desde Sião. É tremendo isso daqui, irmãos, porque nós vemos no versículo 5 aqui, as misericórdias do Senhor sobre a vida daqueles que temem ao Senhor, e a bênção também fora de Jerusalém, fora de Sião, fora da igreja. O livro de Números, por exemplo, capítulo 6, versículo 24 e 26, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz, que Ele cuide de você, que Ele seja sua direita e sua esquerda, que Ele te abençoe, mesmo aonde quer que você esteja. Mas olha, interessante aqui o versículo 5, quando ele diz que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. É a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua rua, sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre o seu país, sobre a sua nação. E Deus, Ele é capaz, irmãos, e poderoso para abençoar uma nação por sua causa, sua causa, por nossa causa. Ele é capaz, irmãos, se Ele achar graça em nós, se Ele gostar de você,
se alegrar com a sua atitude, com a sua vida, com o seu temor, com o seu serviço, com a sua entrega, Ele abençoar uma nação inteira por sua causa. É isso que nós aprendemos nas Escrituras, irmãos. Deus restaurando lugares, vidas, povo, por causa de um homem, por causa de uma família, por causa de alguém que teme ao Senhor e o serve e o adora. Porque Ele se alegra, irmãos, com aqueles que temem a Ele e o buscam. E o tremendo aqui dos 5, irmãos, é que o texto fala sobre a casa de Deus e sobre a igreja. Irmãos, a casa de Deus, ela é uma bênção para a nossa casa. A igreja é uma bênção para a nossa família. É ligada à nossa própria salvação, irmãos. Para a nossa edificação, consolação. O Salmo 122 fala isso, irmãos. Ó, quão bom e maravilhoso é irmos à casa do Senhor. Porque lá estão os tronos de justiça. Lá está o Senhor. Lá Deus julga, Deus fala, Deus corrige, Deus ensina, Deus se manifesta. É claro, irmãos, Deus abençoa você na sua casa. Mas há bênçãos particulares, especiais, propícias para este lugar aqui. Eu já disse isso aqui para os irmãos. A bênção de entendermos a importância da igreja, do lugar de culto, onde o povo se reúne para adoração, para o louvor, para glorificar o nome dEle. E a igreja é lugar de bênção, irmãos. A igreja é lugar onde se estende a bênção sobre a vida da sua família. Que outro lugar, homem, mulher, você, pai, mãe, avô e vó, conhece um lugar melhor para que as suas crianças cresçam, aprendam, disciplina, orientação, palavra de Deus, amor, respeito, orientação. Irmãos, o mundo, se ele souber que aqui, Casa de Pedra, é uma igreja que ensina, que cuida, que orienta essas crianças, que cuida delas, eles vão estar trazendo essas crianças aqui. Eles podem até nem ficar, mas eles vão trazer seus filhos aqui para serem ensinados. Isso é tremendo, irmãos. E a gente já ouve isso por aí. Eu já conheço lugares que acontece isso. Pessoas que descobriram que lá as crianças são cuidadas, ensinadas, orientadas a serem pessoas melhores. E muitos têm levado. Às vezes nem ficam para o culto, mas levam as crianças. Irmãos, casa de Deus é uma bênção para a nossa casa. É nossa esperança, irmãos, para a conversão dos nossos filhos. Conversão, quem sabe, dos amigos, dos empregados que lá vivem. A igreja, ela ministra isso na vida das pessoas, irmãos. É o lugar de educação, lugar para a formação, de amizade. Boas amizades, relacionamento. A igreja, irmãos. E a igreja, ou melhor, a nossa casa, ela também é uma bênção para a igreja. A nossa casa é uma bênção para a igreja. E é claro, irmãos, com interesse pessoal na igreja, que é para quê? Para hospitalidade, para generosidade, para serviço, onde a família serve aqui ao Senhor, serve aqui uns aos outros, e até as crianças trabalham e ministram e ajudam a glorificar, adorar e servir ao Senhor, santo, santo, santo Senhor. E até a esposa, ela é útil ali. Irmãos, que tremendo. Mas precisamos entender e crer nisso, irmãos, a importância de estarmos vivendo isto, irmãos. O Senhor te abençoe desde Sião, desde a igreja. Irmãos, como é tremendo isso, irmãos. Você conhece alguém? Analisa aí e pensa, você conhece alguém que se dedica, que serve, que ama o Senhor e que serve na igreja, que não viva bem? Que não desfrute do cuidado, da misericórdia, da bondade, do agir de Deus? É claro que tem luta, irmãos, tem prova, já falei aqui, mas é diferente, irmãos. Você poderia aqui testemunhar e falar de quantas famílias. Importância de nós entendermos isso, irmãos. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Veja os filhos de teus filhos, pais sobre
Israel. Irmãos, não só a bênção do Senhor sobre a sua vida, família, igreja, cidade, nação, Deus agindo, irmãos, sobre o seu povo, mas também a gente observa aqui a velhice abençoada. A velhice abençoada. E é abençoado, irmãos, quando a vida deste velho, desta velha, né, deste que envelheceu, deste que agora que é avô, ou bisavô até já, é porque ele gastou a sua vida no temor do Senhor. É rodeado, então, de vidas, de pessoas, de família que trazem alegria, porque tem o seu interesse e mantém o seu interesse na causa de Deus, porque serve ao Senhor. Você poderia, quem sabe, analisar, meditar e ver que é isso que o Senhor tem feito na sua vida, ou quem sabe, experimente isso, colocando a sua vida no Senhor, temendo ao Senhor, obedecendo ao Senhor e servindo ao Senhor. Esta é a família, irmãos, que teme ao Senhor. E a família que teme ao Senhor, eu quero terminar, irmãos, é uma família que se submete ao Senhor. Família que teme ao Senhor, o texto diz isso, ele é aventurado porque ele teme e anda no caminho do Senhor. Ele se submete ao Senhor. Ele se esforça para estar com o povo de Deus. Ele quer estar unido, reunido com o seu povo. Porque há a promessa também quando o Senhor diz que Ele está no meio deste povo. É Deus reunido com o seu povo. E é maravilhoso quando nós cremos nisso, irmãos. Sabemos que quando nós viemos para cá, nós vamos ter um encontro com Deus. Nós vamos estar reunidos com Ele. É claro, como alguém aqui mesmo já disse, pastor, isso é uma grande verdade. Mas quando a gente vem à igreja e vem para adorar e servir ao Senhor e ver a Deus, a gente vê Deus na igreja, nos crentes, nos irmãos. Alegria e privilégio de poder estar junto na presença do Senhor. Ele se submete ao Senhor, ele se esforça para estar com o povo de Deus, ele trabalha com alegria, e empolgado e animado. E esse trabalho aqui não é só na igreja, é no secular. Os irmãos já observaram que só os crentes não dizem o que o mundo diz. Chegou a segunda-feira. Você viu que os crentes não falam isso? Porque eles sabem que a segunda-feira é uma extensão da adoração. Você continua servindo e adorando a Deus, lá no seu serviço, lá no seu trabalho, lá no seu emprego, lá, seja lá o que for que você está fazendo, que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E aí você trabalha empolgado, você trabalha alegre, animado, você vai além do que o patrão pediu, você vai além do que o patrão espera. Por isso que você é surpreendido com promoção e com aumento. Porque você não faz só o que mandam. Porque o mundo tenta não fazer nem o que mandam. Mas o servo do Senhor não. Ele trabalha empolgado. Porque ele sabe que mesmo construindo aquela casa, mesmo cuidando daquele boi, daquela vaca, mesmo lá cuidando da boca de alguém, mesmo lá abrindo alguém, ele está servindo a Deus. Ele está ministrando ao Senhor. Outro dia alguém falava comigo e falava, puxa vida, pastor, meu marido anda tão ocupado, ele é um médico novo agora, e anda tão ocupado, agarrado de dentro, e os plantões, e ela meio assim, eu falei, minha irmã, alegre o seu coração. Ele está servindo ao Senhor. Existe o médico dos médicos, mas ele está usando o seu marido para colocar a mão naqueles doentes, naqueles enfermos, para fazer cirurgia, para receitar alguma coisa, mas ele também tem a oportunidade de impor as mãos sobre ele e ministrar e curar na oração e também uma palavra de bênção, de salvação. Olha que tremendo, irmãos. Então, irmãos, a família que teme ao Senhor, ele se submete ao Senhor, ele se esforça para estar com o povo de Deus, ele trabalha com alegria, com ânimo, empolgado. Ele procura viver em harmonia, ele procura viver
desfrutando desta comunhão, da alegria, o prazer de estarem juntos. Não só a família, sua família, mas a família de Deus. Os irmãos já perceberam como é tremendo, irmãos? Eu sei que a maioria daqui vive assim. Não vê a hora de me encontrar, não é? Não vê a hora de encontrar o Ronaldo, de encontrar o Samuel. Quase que eu estou esquecendo o teu nome, hein, Samuel? Não é assim, irmãos? Crente? Puxa vida, não vejo a hora de chegar o domingo. Eu sei que quinta-feira o irmão não pode vir, mas na quinta eu vou encontrar a Cassandra. Ó, não é assim os crentes? E é assim a família. O maridão não vê a hora de chegar em casa, não é? Não vê a hora de pegar os filhos na escola, de estarem juntos. Ou não é assim? Porque aqueles que não temem ao Senhor, eles arrumam o serão. Eles dão um jeito de demorar mais. Eles dão um jeito de ir para o bar, para ir para algum lugar, para demorar mais ainda para estar em casa. Porque não suporta os filhos e nem ela. Ou vice-versa. Mas não é assim a família que teme ao Senhor. Procura viver em harmonia. Prazer de estarem juntos. É claro que para isso, irmãos, tem que vigiar. Tem que vigiar. Mulher, controle-se. Ó, controle-se. Maridão também, vigia no que fala. Trava a língua. Pede a Deus, Senhor, coloca um guarda na porta da minha boca. Eu falei que outro dia, irmãos, tem família que tem tudo para ir bem. Ela mesmo, dentro de casa, traz problema. Porque só reclama. Só reclama. E ele também. Nada tá bom. Nada satisfaz. Controle-se. Vigie. Põe o guarda à porta da sua boca. Viu? Traz problema não. O problema já está cheio por aí. Traz para casa alegria, harmonia, bênção. Para de falar mal do pastor em casa. Falar mal da igreja. Para de falar mal da igreja, irmãos. A igreja é do Senhor, ela é santa, está sendo ornada e sendo trabalhada e Deus está cuidando da igreja. Então, vigia. Não fala mal da igreja. Não estou dizendo que vocês estão fazendo isso, não. É só para você já vigiar, viu? Não fala mal do pastor, não fala mal dos presbíteros, não fala mal. Porque às vezes a gente faz isso, não faz, irmão? A gente faz. A gente precisa pedir a Deus, Senhor, trava a minha boca. E na hora que você pensar em falar mal do irmão, da irmã, de alguém, você trava a sua língua e ora. Ora, Senhor, abençoa aquele bendito. Entendeu? Ora. Procure viver isto, irmãos. A harmonia, alegria, prazer de poder estar junto. E algo tremendo aqui, irmãos, quando o texto diz que será, ele fala aqui também de futuro, irmãos. E aí nós precisamos proclamar bênção para o nosso futuro, irmãos. Você precisa proclamar bênção sobre a sua casa. Eu falei aqui hoje de manhã no batismo da Aurora, meu irmão, minha irmã, se você é pai e você é avô, pode ver que o texto diz, a bênção nos seus filhos e os filhos dos teus filhos. E eu falei aqui de manhã, se você é pai, se você é avô, cresce nisso que eu vou falar e praticasse. A autoridade e poder que há nas tuas mãos e na tua boca para abençoar os seus filhos e a sua casa, a sua família, os seus netos. Pai, mãe, avô, pelo amor de Deus, ore pela sua casa, levante as suas mãos na sua casa, e impõe a mão sobre os seus filhos, sobre os seus netos, e ministre bênção sobre a vida deles. Ainda que eles estejam, quem sabe, vivendo ou fazendo alguma coisa que não deviam, proclame bênção sobre a vida deles. Eu disse aqui outro dia para os irmãos, olhe para o seu marido que não é como se fosse, olhe para a sua mulher que não é como se fosse, olhe para os seus filhos que parece que não são como se fossem. Porque a Bíblia diz que o marido ou a esposa é santificado no convívio do marido ou da esposa que é crente. Porque de que outra forma, diz o apóstolo Paulo, os filhos seriam santos? Os filhos dos crentes, sejam do marido ou da mulher ou dos dois, a Bíblia diz que eles são santos. Proclame isso. Ministre bênção. Proclame bênção sobre essas vidas, sobre a sua casa, a sua família, sobre esse futuro, irmãos. Saúde sobre a vida deles, longevidade sobre a família. Há uma promessa, irmãos, aqui.
Ei! Se você teme ao Senhor e obedece ao Senhor, você não vai morrer com esse câncer, não. Você não vai morrer com esse tumor, não. Você não vai morrer com esse problema do pulmão, não. O Senhor te sara. E você vai ver os filhos dos teus filhos. É promessa do Senhor, irmãos. Quem aqui não quer ser avô? Eu já sou, quero ser bisavô. E já estou preocupado, porque meu filho teve neném com 31. E se a Esté fizer a mesma coisa que o meu filho, eu vou ser bisavô com... Nem tanto. Misericórdia. Casa cedo, hein, menino? Menina, você para que você começa a querer casar depois dos 40. Casa logo. Casa logo. Se é esse mesmo, é essa mesmo, casa logo. O texto diz que é bênção o homem que teme o Senhor. Não tem esposa ainda, mas pode ter. E você pode pedir hoje. E filhos também. E netos. Proclame isso, irmãos. Saúde, bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua descendência, nação, cidade, aonde você vive, até sobre seus vizinhos. Não levanta a mão, não. Talvez seu vizinho, meu Deus do céu, né? Abençoe seu vizinho. Proclame bênção sobre a vida do seu vizinho. Nós podemos fazer isso, irmãos. A palavra diz que será abençoada. Eu queria desafiar você, meu irmão, minha irmã. Primeira coisa, a você decorar esse salmo. Decore o Salmo 128. Leia a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia grandes porções da Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. Coloque isso no seu coração. Desafie-se a si mesmo. Quem sabe coloca um tempo. É por isso que tem pessoas que se desafiam a si mesmo, né? Vou ler a Bíblia em 3 meses. Tem gente que faz isso, irmão. Eu nunca li a Bíblia em 3 meses. Mas tem gente que já leu. Coloque um propósito diante de Deus. Senhor, vou decorar esse salmo. Você já decorou o 126? Decora agora o 128. Leia a Bíblia. Ore. Mas ore global. Entendeu? Não ore só por você. Sua família, sua igreja, sua cidade. Ore por Volta Redonda. Ore pelo Rio de Janeiro. Ore pelo Brasil. Ore. Você já orou? Ore. Escolha uma nação. Né? Senhor, abençoa o mundo. Não. Escolha uma nação. Escolha. Quem sabe Deus te mostra uma nação, um país para você orar, interceder. Faça isso. Ganhe almas para Jesus, meu irmão. Coloque diante de Deus, Senhor, eu quero ganhar almas. Eu quero ganhar alguém para Jesus esse ano. Senhor, não deixa acabar esse ano se eu ganhar alguém para Jesus. Eu quero trazer alguém ao batismo aqui. Coloque isso diante de Deus. Em especial, quem sabe, alguém da sua família. Tem alguém da sua família que não é crente? Coloca diante de Deus. Escreve esse nome. Apresenta ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero ganhar essa pessoa para Ti, Senhor. Eu quero ver essa pessoa convertida. Não vou descansar enquanto eu não ver essa pessoa batizada, firmada no Senhor. Coloque isso diante de Deus. São alguns desafios que é importante para nós, irmãos. Ganhar almas para Jesus. E outra coisa, que é a bênção do versículo 5 que nós falamos. Comprometa-se com a sua igreja. Assuma um compromisso com a sua igreja. Hoje nós temos visitantes aqui, eu não sei se você é membro de algum lugar ou congrega. Se não é, vem para cá, assume o compromisso, vem cá, vamos trabalhar aqui. Um tempo, quem sabe, não é? Pastor, estou aí esse ano. Comprometa-se com a sua igreja. Servir ao Senhor, para você experimentar um pouco desta glória, do cuidado do Senhor. Porque você está colocando a sua vida diante dEle para servi-lo e fazer aquilo que agrada a Ele. Esta é a vontade do Senhor, irmãos. Eu queria orar por mim, pela minha família, pela sua família, pela nossa família aqui nesta noite. Amém, irmãos? Para que a gente viva e experimente Salmo 128. Oh, como é feliz o homem que teme ao Senhor.